Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula no Conquiftar, mais um episódio maravilhoso com o professor Paulo Torres de Química, tá bom? Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @conquiftar.seducan e também marcar a hashtag Conquiftar22, tá bom? Então vamos agora para o episódio 3.4 de Química, tabela periódica. O detalhamento é história da tabela periódica, a aplicação da tabela periódica e propriedades periódicas, tá bom? E nesse momento nós vamos para o gabarito Conquiftar. Olá, seja bem-vindo à resolução aqui com o nosso gabarito. Então preste bastante atenção em todo o desenvolvimento e todas as explicações, tá bom? Espero, claro, que você tenha acertado. Aí nesse momento nós vamos para a questão número 1. Então, ó, questão número 1 da UEA CIS1 2018, não está muito longe. A composição de um fertilizante empregado no cultivo de orquídeas está apresentada da seguinte forma. Então nós temos componente 1, magnésio, componente 2, cálcio, componente 3 é um metal alcalino do quarto período da classificação periódica. Ok. Componente 4 é um não metal com um número atômico, esse Z é número atômico, igual a 15. E aí vem, de acordo com a organização da tabela periódica, da classificação periódica, os símbolos dos elementos químicos correspondentes aos componentes 1 e 4. O 4 está aqui. E 1 é o magnésio, né? Ele quer o do 1 ao 4. Então, nós temos magnésio, cálcio, esse elemento do quarto período, tá? E esse elemento que tem 15 de número atômico. Então, ele quer os símbolos, né? Os símbolos que correspondem aos elementos químicos. Então, ele dá aqui as alternativas, tá? De cada um deles. E aí nós temos aqui que a alternativa correta é letra E. Pegando novamente a primeira característica. Dá uma olhada aqui, ó. A primeira é o magnésio. O magnésio é Mg, tá? O segundo é o cálcio. O cálcio é o Ca. O metal alcalino do quarto período aqui é o potássio e não é P, é K de cálium, tá? Vem do latim. E por último nós temos aqui o 15, né? Que completa os nossos 4 Mg, Ca, K e P de fósforo. Ah, professor, mas é P. É P porque é fósforos. É latim, é PH aqui, ó, tá? Fósforos. Não confunda o Mn com Mg. O Mn é manganês, tá? E aqui, esse elemento aqui, ele é número atômico, nitrogênio número atômico, ele vai ser o número atômico 7, de massa atômica 14. Então não tem nada a ver aqui com o fósforo, tá? Então a resposta correta aí é a letra E, magnésio, cálcio, potássio, que vem do cálio, novamente latim, e o fósforos, que também é latim, fósforo, tá bom? Vamos agora para a questão 2. Então aqui na questão 2, nós temos o gabarito. Primeiro a questão, vamos dar uma lida, da UEA também do CIS1 de 2017, ela fala assim: considere os elementos sódio, potássio, flúor e cloro e sua posição na classificação periódica. Ok. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente de quê? De eletronegatividade desses elementos. Então note aqui que realmente
surge uma dúvida entre os alunos de, professor, eu vou precisar decorar a tabela periódica? Não, essa tabela periódica, ela tem que constar na prova, tá? Então, aqui nós temos as alternativas, tá? Lembrando, é ordem crescente de eletronegatividade. E aí a alternativa correta é a letra C, tá? Então, vamos ver realmente se são todos esses elementos. Lembrando que é o potássio, o sódio, tá? O cloro e o flúor, né? São todos esses elementos. Dê uma olhada aqui nesta tabela periódica. Para quem não lembra, tá? Eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita, como vocês podem ver aqui, ó, de baixo para cima, tá? Lembrando, os gases nobres não têm eletronegatividade. Por quê? Eletronegatividade é a capacidade de ficar negativo, tá? Então, o flúor tem a maior capacidade de ficar negativo aqui perante todos os elementos. Ele é o mais eletronegativo. Então, os elementos, né, que foram ditos aqui foi, só para relembrar, potássio, sódio, cloro e flúor. Então, o potássio, ele está bem aqui. O sódio está bem aqui. Aí nós temos o cloro e o flúor. Note o seguinte, e aqui geralmente é a falha do aluno, tá? Não cometa isso. Como é que eu vou realmente comparar um com o outro? Note que ele cresce na família, né, de um jeito, e ele cresce no período de outro jeito, tá? Então, se você for analisar quem está mais à esquerda, tá? Mais à esquerda, ele com certeza é mais fraco do que esses dois. E esses dois estão em ordem, né? Subindo. Então, se é ordem crescente, eu coloco o menor primeiro. Então, o menor é o potássio. Aí depois vem o sódio. Ok. Os outros dois elementos estão do outro lado da tabela periódica. Se você olhar aqui, ó, no mesmo período, né? Lembrando que cresce nesse sentido, nós temos o cloro, é mais eletronegativo do que o sódio. E aí, nós temos aqui, por último, seguindo o mesmo raciocínio, na família, nós temos o flúor, tá? Então, é muito importante esse raciocínio, tá? Então, se você vê todas as alternativas aqui, lembre que nós temos potássio, sódio, cloro e flúor. Ou seja, nós temos na letra A o sódio primeiro, não está primeiro, ele está em segundo. Aqui também não está em primeiro, está em segundo. E aqui nós temos o inverso, né? Se você não se atentasse à ordem crescente, iria acabar marcando a letra D, né? Que é o contrário, ó, flúor, cloro, sódio e potássio, tá? Então, preste bastante atenção que é a ordem crescente de eletronegatividade, por isso que a alternativa correta é a letra C, tá bom? Vamos agora para a terceira questão. Nós temos aí a terceira questão, ela fala sobre a UEA, tá? Também no SIS1 de 2016, tá? E aí nós temos o seguinte: oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio. Nós temos aí 5 elementos, tá? Esses 5 elementos são os mais abundantes na crosta terrestre, considerando agora a posição desses elementos, tá? Então, a posição desses elementos na classificação periódica. O que apresenta maior eletronegatividade é o... Então, note o seguinte, aqui nessa questão ele não está pedindo uma ordem crescente, tá? De cada um deles. O que ele está pedindo é apenas
o que apresenta a maior eletronegatividade dentre todos eles. Então, nós temos aí as alternativas, tá? E a alternativa correta, ela é a letra A, tá? Então, vamos novamente ressaltar aqui que a prova para essa característica eletronegatividade, ela precisa ter uma tabela periódica, tá? Não é para você lembrar de todos os elementos químicos, como, por exemplo, existem algumas coisas na internet que ensinam, né? Por exemplo, aqui ó, nós temos a frase os 7 porquinhos, que é o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Você não precisa lembrar de todos os elementos, tá? Vai ter uma tabela periódica lá para você. E aí, relembrando novamente, que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, tá? Aqui ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Se nós fôssemos ordenar, né, caso pedisse na questão, mas a questão está pedindo apenas qual é o mais eletronegativo de todos, né? Mas se nós fôssemos ordenar, como é que ficaria em ordem crescente, né? Nós temos aqui, lembrando os elementos, oxigênio, silício, alumínio, ferro e o cálcio, tá? Então, vamos lá. Ó. Oxigênio, deixa eu apagar aqui. O oxigênio está bem aqui. Aí nós temos o silício bem aqui, né? Nós temos mais quais? Alumínio, ferro e cálcio. O alumínio está bem aqui, o ferro bem aqui e o cálcio bem aqui, tá? Então note que se ele cresce neste sentido da esquerda para a direita, né? Neste sentido, da esquerda para a direita, de baixo para cima, eu posso também colocar dessa forma. Ele cresce neste sentido, ó, do frâncio até o flúor, tá? E não esqueça que os gases nobres não entram aqui, ó, tá? Beleza? Então, se ele cresce neste sentido, a ordem crescente ficaria como? Cálcio, ferro, alumínio, silício, né? E por último ali, o oxigênio. Então essa seria a ordem crescente de eletronegatividade, tá? Mas como a questão pede apenas, né, o oxigênio, ou seja, pede apenas quem é mais eletronegativo, olha aqui, ó. Não esqueça de marcar isso, gente, tá? É muito importante. É o que tem maior eletronegatividade. Então, o de maior eletronegatividade é o oxigênio. Mas vamos dizer que a questão te pergunte o de maior eletropositividade. É o inverso. Eletronegatividade é neste sentido, né? Negativo aqui e o positivo aqui. Então, novamente, se ele te pedisse o mais eletronegativo, como foi nessa questão, é o oxigênio. O mais eletropositivo é o cálcio, tá? Então aqui positivo, aqui negativo, tá bom? Então tivemos aí essas 3 questões direitinho para que você pudesse exercitar, tá? Trabalha tudo que nós conversamos aqui. Espero que tenha entendido tudo, não tenha ficado nenhuma dúvida. Foi um prazer ter aqui essa oportunidade com vocês de estar conversando, batendo esse papo divertido, tá? Espero que tenham gostado. Não esquece de ir lá nas nossas redes sociais, tá? @conquistar.seducan e também marcar no hashtag conquistar22, tá? Vamos para a nossa última fotinha, não esquece. Tire aí uma fotinha, tá? Vou fazer assim já foi, assim já foi. Vamos fazer assim agora. Ok. Vai lá, marque a gente, hashtag conquistar22, tá bom? Foi um prazer, obrigado a todos que estiveram aqui, tá? Então,
Fique com Deus e até a próxima.